Irmãos, louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva, ou seja, texto após texto. E hoje nós chegamos em Marcos capítulo 14, nós vamos ler do versos 12 até o verso de número 31. Abra sua Bíblia, por favor, Marcos 14, dos versos 12 até o verso de número 31. Marcos 14, dos versos 12 até o 31, e o título da mensagem de hoje é A Última Páscoa e a Ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascual, seus discípulos lhe disseram: Onde queres que façamos os preparativos para comerdes a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está o meu aposento em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele dissera e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E quando estavam comendo sentados à mesa, Jesus disse: Em verdade vos digo, que um dentre vós, que come comigo, me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e dizer-lhes uns aos outros: Sei que não sou eu, sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: É um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que esse homem não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: Todos vós desertareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: Ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Ó Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai, abra nosso coração e entendimento, Deus, para que as verdades contidas, Pai, nesses versos, possam ressoar, Pai, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, na nossa mente, Pai. Fale conosco, Deus. Nós possamos ser edificados, Senhor, e sair daqui, Pai, muito, mas muito melhores que entramos. E essa oração que fazemos e te entregamos, fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós vimos que mais uma vez conspiraram contra Jesus. Os líderes espirituais, os sacerdotes, os escribas, a fim de condenar o Senhor por meio de traição, por meio de armação.
E eles temiam fazer isso por quê? De modo público, pois os seguidores de Jesus poderiam causar o quê? Uma grande revolta em Jerusalém. Então só restava uma forma: armar tudo. Vimos também que Jesus ele fora para Betânia, na casa de Simão, conhecido como o leproso. Ele estava à mesa com os seus discípulos, quando entra uma mulher carregando um vaso de alabastro contendo óleo de nardo puro, muito, mas muito valioso. E essa mulher adora o Senhor, quebrando o vaso e ungindo a sua cabeça. Vimos também a indignação dos discípulos, que obviamente começaram a criticá-la, dizendo que aquele óleo poderia ser vendido e o dinheiro distribuído aos pobres. Nós vimos também que Jesus os repreende, dizendo que ela fez uma boa ação para com ele. E que os pobres, eles sempre teriam para ajudar. E aqui Jesus cita um mandamento que Deus deu ao povo lá em Deuteronômio. E ainda diz que ele, Cristo Jesus, nem sempre o terão. E pede para deixar aquela mulher em paz. E hoje, irmãos, nós estaremos falando a respeito da última noite que Jesus passa com os seus discípulos. A última refeição que o Senhor faz com eles juntos. Antes de Jesus ser traído, condenado, de ser crucificado na cruz do Calvário. E aqui, irmãos, uma coisa me chama muito a atenção. Jesus, sendo quem é, sabendo tudo o que iria acontecer com ele naquela noite, e ele podendo fazer muito bem o que quisesse, ele prefere gastar o seu restante de tempo, antes da crucificação, para estar junto aos discípulos. E isso fala muito ao meu coração. E tem que falar ao seu também, irmão. Porque nós somos os seus discípulos. Amém? Somos nós. Os 12 apóstolos, eles são a representação do que eu e você haveríamos de ser um dia. O que de fato nos é, nos dias de hoje. Nós somos os mensageiros da palavra que Cristo deixou. Nós somos os arautos que Cristo Jesus levantou para que o evangelho fosse pregado. E de fato, irmãos, Jesus, ele entregou a sua vida e deixou os seus discípulos. E todo aquele que de fato se entregou a Cristo, entregou a sua vida e decidiu segui-lo, tem essa prerrogativa. Irmãos, isso fala muito comigo, com você, porque Jesus decide passar o único tempo que ele tinha, antes de tudo acontecer, com os servos a qual ele capacitara o tempo todo. E Marcos, ele nos diz que isso inicia no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, dependendo da versão da sua Bíblia. Conforme nos diz aqui, no verso de número 12. Mantenha sua Bíblia aberta e leia comigo novamente o verso 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificaram um cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ou seja, esse era o dia em que sacrificavam o cordeiro que seria servido com os pães asmos. E eles estão perguntando a Jesus: mestre, onde nós faremos tudo isso? Meus irmãos, eles sabiam muito bem como preparar tudo. Eles já estavam há mais de 3 anos caminhando com Jesus. E eles já celebraram a Páscoa outras vezes, de forma judaica, pois eles eram o quê? Judeus. E agora, embora sendo cristãos, a cultura, a mentalidade ainda era de forma judaica. Eles sabiam o que fazer. E é com isso em mente
que eles perguntam: e os preparativos, Senhor? Onde será feito? E é importante entendermos essa pergunta, pois lembram que eu disse no culto passado que o significado da Páscoa judaica era a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito? Que Deus mandou que sacrificassem um cordeiro para a ceia junto com os pães sem fermento, que passasse o sangue nos umbrais das portas, nas madeiras dos batentes, para que o anjo do Senhor soubesse que ali seus filhos estavam e passasse direto, para levar a sua ira sobre o Egito na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E o mais interessante aqui é que a palavra de Deus, ela é repleta de elementos simbólicos. A primeira Páscoa nada mais é do que um presságio, um apontamento para a verdadeira Páscoa. E Cristo se aproxima da verdadeira Páscoa. E os discípulos querem saber onde sacrificariam o cordeiro. Meus irmãos, aqui é exatamente a um dia da sua morte. E Cristo irá anunciar, como fez antes, a sua partida aos céus. Então Jesus, ele vai explicar como seriam os preparativos. Leia comigo os versos 13 e verso 14. Então ele enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre mandou perguntar: onde está o meu aposento em que irei comer a refeição da Páscoa com meus discípulos? Meus irmãos, e os discípulos, com a mentalidade de um judeu, um olhou para o outro e pensaram assim: o que ele está falando? Como assim? E onde? Encontrar quem? Jarro d'água, dono de casa, que casa? Meus irmãos, assim como eles, nós não sabemos também como foi isso, mas isso nos mostra outras coisas sobre Jesus. Jesus, ele estava prestes a morrer, mas havia dito que ninguém lhe tiraria a vida. Para os discípulos não pensarem depois: foi por causa de Judas, foi por causa dos fariseus, foi por causa dos romanos. Não. Ele está prestes a morrer, mas não por vontade de ninguém, a não ser a do Pai. Jesus está mostrando que nenhum detalhe escapa das suas mãos. Ele diz onde eles deveriam ir, quem eles deveriam encontrar, o que esse homem estaria levando. E homem carregando jarro d'água não era muito comum de se ver, uma vez que isso era a função das mulheres fazer. O homem não fazia isso. Então, quando eles vissem, não um homem, mas esse homem, e vindo ao encontro deles, eles saberiam que as orientações que Jesus passou estavam corretas. E mais, o homem mostraria onde seria. Leia comigo o verso 15. E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. E os discípulos foram e encontraram tudo conforme Jesus disse que seria. Como diz o verso 16, leia comigo. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele dissera, e prepararam a Páscoa. E isso aqui, irmãos, isso aqui tem que trazer, isso aqui deve trazer segurança e conforto ao meu e ao seu coração. Cristo nos mostra que não importa a tragédia que possa se desenhar na minha e na sua frente. Tragédias que possam, porventura, nos abater. Nunca nada escapará do controle das suas mãos. Amém, igreja? Nada.
Jesus sabe de cada folha que cai das árvores, de cada fio de cabelo que cai da minha e da sua cabeça. Portanto, igreja, não caia na tentação de achar que diante dos dilemas nós possamos estar sozinhos, pois isso não é verdade. Jesus, ele nos conhece nos detalhes e estará sempre ao nosso lado. Leia comigo os versos 17 e 18. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E quando estavam comendo sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo, que um dentre vós que come comigo, me trairá. Meus irmãos, a janela de tempo entre esse momento aqui e até a crucificação são de horas apenas, horas. Agora estava de noite. Depois veremos o que ocorre durante a madrugada, até o dia seguinte, onde Jesus será crucificado. Agora imagina comigo, todo mundo sentado à mesa com Jesus, comendo, bebendo, e de repente ele diz: um de vocês irá me trair. Imagina a cena. Meus irmãos, o estar reunidos para comer junto, naquela cultura, tinha um significado muito, mas muito importante. Muito mais do que apenas sentar para se alimentar. Muito mais do que querer estar junto. As mesas, naquele período, eram baixas. Eles sentavam no chão de lado e apoiavam com um braço para poder se reclinar. E comiam com a outra mão. Não havia talheres como eu e você conhecemos hoje. Sabe aquela imagem que nós vemos em todo lugar aí sobre a ceia do Senhor? Lembra disso aí? Deleta isso da sua cabeça. Não era nada assim. Mas tudo na mais perfeita ordem. Então Jesus vem e joga essa bomba na mesa. Um de vocês é um traidor. Irmão, pensa bem. E olha que interessante a reação dos discípulos. Leia comigo o verso 19. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes, um após o outro: sei que não sou eu. Meus irmãos, esse sei que não sou eu é muito mais uma desconfiança sobre si mesmo do que uma afirmação. Tipo assim, será que sou eu? Sabe aquele sentimento de, será que sou eu? Alguém aqui já viajou de avião para algum outro país? Quando você for viajar de avião para algum outro lugar, e eu espero em Deus que Deus conceda essa graça para você se divertir e passear com a sua família, você vai passar por um lugar chamado alfândega e detector de metais. Eles vão te revistar de cima e embaixo, por policiais armados até os dentes. E você vai caminhar por aquele corredor, e aquele pessoal olhando para você, e você com a sua mala que você vai ter que abrir tudo, e você fica pensando, meu Deus, será que eu tenho alguma faca, alguma arma aqui dentro e não estou lembrando? Irmãos, nós vamos caminhando assim, com essa sensação, apesar de saber que não temos nada. Hoje nós sabemos que foi Judas. Mas naquela época não tinha Novo Testamento ainda. Aliás, vamos lá, você conhece ou conhece alguém que se chama Judas? Vamos lá, faz um exercício na memória aí. Eu não conheço ninguém. Até hoje não tive o prazer de encontrar com alguém com esse nome. Rapaz, esse nome não é muito agradável de se colocar num filho, não. Já pensou a vida dele? Hoje, você ser chamado de Judas não é sinal de boa coisa, não. Mas naquele momento, Judas, ele era digno de confiança, assim como todos os outros. E desconfiar de si mesmo
era uma coisa boa, inclusive para Judas. Meus irmãos, o mundo oferece a nós tudo para que a nossa autoestima ela seja elevada. É palestra disso, é palestra daquilo, é autoajuda para lá, é autoajuda para cá. Você pode, você consegue. Eu não estou dizendo que você não pode nada. Eu e você podemos sim, e conseguimos sim. Mas preste atenção numa coisa: o mínimo distanciamento de Deus, afastar-se de Deus, minimamente falando, nós somos capazes sim de fazer coisas que até Satanás duvidaria. Jeremias 17, verso 5, preste atenção. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Afastarmos do Senhor o nosso coração, sim. Nós faremos o que é mortal e com as nossas próprias forças. Por isso que nesse momento, os discípulos, um por um, estão sondando o seu próprio coração. Então Jesus afirma que será um dos 12. Lê comigo o verso 20. E ele lhes respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Meus irmãos, vamos lá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. As traições mais dolorosas, aquelas que mais machucam, elas são dos estranhos ou de quem são próximos de nós? Dos próximos, né? Quem é muito próximo de nós, isso fere mortalmente. Aquele que você mal conhece, você até espera algo assim. Mas aquele que é próximo, que é íntimo, que anda com você. E Jesus aqui está dizendo: aquele que come no meu prato. Ou seja, aquele que é da família. O de dentro de casa. E a dor de Jesus, que apesar de ser Deus, também era homem, foi grande. Pois mesmo sabendo que era a vontade do Pai, ele se compadece de Judas. Nós veremos isso um pouquinho mais para frente. Mas Judas chega até Jesus e vai fazer o quê? Vai lhe dar um beijo. Para mostrar aos soldados quem eles deveriam prender. E o que Jesus diz a eles? A ele: amigo, aqui viestes. Meus irmãos, Jesus sabia que seria traído e quem o trairia. Mas isso não o impediu de se compadecer dele. E fez um desabafo a esse que o trairia. Leia comigo o verso 21. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que esse homem não tivesse nascido. E logo após de dizer essas palavras, com grande pesar no coração, Jesus inicia um ensinamento importantíssimo, que é um memorial acerca de quem ele é. Lê comigo o verso 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E um detalhe importante que o Evangelho de Lucas descreve, pouco antes desse momento aqui, olha o que Jesus disse, Lucas 22, de 14 a 15, não precisa abrir não, só mantém aí. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco, antes do meu
sofrimento. Meus irmãos, Jesus ansiava por esse momento. Quantas vezes eu e você nos compadecemos de Cristo como se ele fosse ter sido pego de surpresa com isso? Não, irmãos. Jesus ansiava por esse momento. Mas desde quando? Desde a primeira Páscoa? Quando Deus, para libertar o povo do Egito, ordena o sacrifício do cordeiro? Sim, certamente sim. Pois Deus Filho, vendo Deus Pai, ordenando que o sangue do cordeiro fosse passado na madeira dos batentes das portas, ele diz: sim, isso aqui aponta para mim. Isso aponta para mim. Por isso Jesus ter desejado muito comer essa Páscoa com eles, é descrito por Lucas. Meus irmãos, mas isso aqui vai muito, mas muito além da primeira Páscoa. Se eu e você olharmos para Apocalipse capítulo 13, nós entenderemos isso. Apocalipse 13, verso 8, preste atenção. Todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Cristo aguardava esse momento desde sempre. Desde quando Jesus ansiava morrer? Desde antes da fundação do próprio mundo. Para que os escolhidos por Deus, eles pudessem ser o quê? Perdoados. Perdoados. E muitas vezes, eu e você, nós não ansiamos sequer vir ao domingo no culto ouvir a sua palavra. Que dirá numa quarta-feira, num culto de oração. Mas Cristo ansiava morrer por mim e por você antes mesmo de tudo isso existir. Jesus, ele pega o pão e parte e agradece. E diz que o pão representa o seu próprio corpo. Sabe o que Jesus está fazendo aqui por mim e por você, irmão? Ele está agradecendo ao Pai por ser partido. Pelo privilégio de se entregar no nosso lugar. E nos versos 24, Jesus então lhe pega o cálice. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Simbolicamente, Jesus se despedaça e diz: coma desse pão, que é o meu corpo. E simbolicamente, ele se esvai em sangue. E diz: beba desse cálice, que é o meu sangue. Meus irmãos, a representação máxima da vida, sabe onde está? Está no sangue. Isso aqui é em qualquer cultura. Mesmo aquela ímpia, pagã, que vive longe de Deus, como muitas nações vivem hoje em dia. Mas todas sabem que o sangue, ele expressa o quê? A vida. Porque lá em Gênesis, na criação de tudo que há, Deus havia dito isso aqui, ó. Gênesis 9, de 4 a 5. Tudo quanto se move e vive, vos servirá de alimento. Bem como a planta verde, eu vos dei tudo, mas não comereis a carne com a vida, isto é, com o seu sangue. E quando Jesus ele parte o pão, ele toma o cálice e oferece a todos, nós começamos a entender de fato o que é a ceia do Senhor. Compreendemos que essa ceia, na verdade, é uma declaração de vida.
Comam o pão que é o meu corpo, bebam o cálice que é o meu sangue. Para quê? Para que vocês tenham vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês não têm vida em si mesmo. Olha o que Apocalipse nos diz a respeito disso. Apocalipse 5, verso 9. E cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto, e como teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. A Páscoa até esse momento representava a libertação da dura vida de escravo. Agora a Páscoa passa a ser a libertação da vida de pecado, como escravos, e nos dá a verdadeira vida. Amém, igreja? Eles sacrificavam um cordeiro por conta da libertação física, e Jesus agora diz, eu sou o cordeiro, eu vou libertá-los espiritualmente. Não é mais da terra ruim para a terra prometida. Agora é das trevas para a luz. É da morte para a vida. É do inferno para o céu. É a ausência de Deus para a plenitude de quem Deus é. E no verso 25 Jesus diz, em verdade eu vos digo, que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Vocês não beberão mais o cálice da forma que bebiam na Páscoa judaica. Agora é aguardar o dia em que beberemos juntos, novamente, no reino do meu Pai. Meus irmãos, eu não sei você, mas como eu espero esse dia aqui. Eu te aconselho a fazer o mesmo. Amém? E nos versos 27, 26 e 27, leia comigo. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e Jesus lhes disse, todos vós desertareis, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Após cantarem um hino de louvor ao nosso Deus, Jesus cita as palavras do profeta Zacarias. Zacarias 13, verso 7. Preste atenção. Ó espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Jesus está dizendo que quando chegar o momento a qual ele, o bom pastor, será ferido, todos eles deixarão sozinho. E no verso 28, leia comigo. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Vocês me abandonarão na aflição. Mas eu, como um bom pastor, após a minha gloriosa ressurreição, eu vos guiarei até a Galiléia para tê-los como um rebanho novamente. Irmão, que amor que é esse, irmão? Que amor que é esse? Ele nos guia, Ele nos ajunta, Ele nos ama. E isso é apesar de mim e apesar de você. Apesar das nossas atitudes contra Ele. Atitudes como essa, de Pedro, a qual Jesus sabia. Leia comigo o verso 29. Ao que Pedro lhe disse, ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. E Jesus responde a Pedro, leia o verso 30. Jesus lhes respondeu, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás
3 vezes. Mais ou menos assim, irmãos. Pedro, Pedro, Pedro. Eu conheço as minhas ovelhas, Pedro. Eu conheço o coração das minhas ovelhas, Pedro. E Pedro ainda insistindo. Leia comigo o verso 31. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos eles crendo de fato que jamais seriam capazes de fazer tudo aquilo que Jesus disse que eles fariam. Desde a traição até o abandono de Jesus na hora da dor, na hora da prova. Lembram que eu disse que distante de Deus o homem é capaz de fazer as maiores atrocidades? Irmãos, eles estavam com Cristo, mas eles ainda não estavam em Cristo. Essa é a diferença crucial. Igreja Batista Vida em Cristo. Que amor que é esse, irmão? Que amor que é esse? Apesar do Senhor saber que nós, de muitas formas, em diversas circunstâncias, nós também faremos o mesmo que os discípulos fizeram na hora da dor, na hora do aperto. Deixar Cristo de lado. Ele ainda assim, irmão, por sua graça, misericórdia e amor, ainda nos ajunta como o bom pastor que é. E nos conduz ao Pai, como fez com eles, lá na Galileia. Irmãos, Cristo nos conhece. Muito mais do que nós mesmos. E isso deve gerar em nós o desejo de conhecê-lo mais e mais a cada dia. Assim como nós temos vida nele, e vida em abundância, pelo seu sangue derramado naquela cruz, nós possamos refletir esse amor através da minha e da sua vida. Da forma como vivemos, da forma como agimos, como pensamos, como nós falamos. Amém, igreja? Dessa forma. E que Ele nos ajude. Porque isso não é